Olá, é o André Luiz do vendadesoftware.com.br e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre projetos de inovação na área de tecnologia. Quando a gente fala de inovação e ainda mais quando é do setor de software, é inerente nós pensarmos que tudo que a gente faz existe inovação. Algumas empresas existem até, já criaram uma área específica para o setor de inovação e acabam desenvolvendo projetos interessantes lá e utilizando o recurso próprio, o seu caixa, para fazer investimento em inovação. Eu conversei com a Elisângela Mais, ela é diretora da Prana, que trabalha há muito tempo com inovação, projetos de inovação, trazendo recursos públicos para as empresas que querem desenvolver, né, a sua área de inovação e os seus projetos. E ela explica para nós algumas coisas que consideram o projeto ou a tecnologia que está sendo desenvolvida como algo inovador ou não. Inclusive, ela explica um pouco sobre como não utilizar o seu caixa, né, o seu dinheiro próprio ou o capital da empresa para fazer o investimento em inovação. Vamos assistir a entrevista, eu espero que você goste e que tire proveito. Até breve. Olá, tudo bem? André Luiz do vendadesoftware.com.br. E olha só, como é que é inovação, como é que existe inovação nas empresas de software? Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Elisângela Mais. Ela é sócia proprietária da Prana Investimentos de Inovação, é isso? Prana Inovação. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Elisângela Mais. Ela é sócia proprietária da Prana. Ili, prazer em poder conversar contigo. Eu queria que tu te apresentasse um pouco e falasse para os seguidores aqui do Venda de Software o que é a Prana e o que você faz, qual é o trabalho que você desenvolve. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? Prazer estar aqui conversando com o pessoal. Eu, inclusive, conheço o André há bastante tempo e acompanho o trabalho dele, tenho aprendido a vender junto com o pessoal da venda de software, mas o que eu sei fazer bem mesmo é captar recursos para inovação. Eu trabalho desde 2007 com a parte de inovação. Comecei dentro da universidade, depois expandi, fui além desses muros e comecei a interagir com as empresas, porque é onde existe de fato a inovação e onde eu consigo fazer bastante diferença. A Prana, ela existe de fato para fazer captação de recursos públicos, para empresas inovarem, para as empresas apoiarem o seu desenvolvimento, seu investimento e terem as melhores condições para ganharem competitividade no mercado. Legal, Eli. E como é que é a tua visão, o que é inovação nas empresas de software, nesse setor? Ótima pergunta. Primeiro, assim, fora das empresas de software, tem uma coisa que me deixava um pouco aflita, porque quando se fala em inovação, eu digo que as pessoas pensam muito em luzinhas piscando. Então, sempre computador, né? E mais recentemente, tem uma questão que sobressai. Muita gente fala em inovação e logo pensa em aplicativo, pensa em Uber, pensa em Airbnb, né? Parece que os aplicativos viraram a grande inovação, a última descoberta na humanidade. Mas eu acho essa visão um pouco simplista. Eu vejo um grande potencial nas empresas de software de trabalhar com plataformas tecnológicas. Então, tem o aplicativo como a última interface, né? Com o usuário, mas por trás disso toda uma plataforma que tem possibilidade de gerar uma série de serviços que vão agregar valor para a sociedade. De escalar, né? Mais fácil de escalar. Isso, e a base da inovação, o que é? Primeiro, você tem que ter aprendizado no processo, né? Porque você não inova comprando produtos só, né? Você tem que aprender, pensar fora da caixa um pouco para você conseguir trazer coisas novas. E para ela se configurar de fato como inovação, ela tem que trazer valor para a sociedade. Quando eu e você, usuários, identificamos no mercado algum produto, algum serviço, algum modelo de negócio que melhora a nossa vida, ali de fato é que é inovação. Porque senão vira produto novo, vira invenção, mas pode ficar numa gaveta, nunca chega no mercado e aí não se configura de fato a inovação. E lembrando que quando a gente fala de inovação, não quer dizer que somente startups, né? Você não precisa ser uma startup, seja empresa grande, empresa pequena, criar uma startup dentro da sua cultura para inovar. Então você pode buscar inovação de várias formas, né? Como a Ili estava falando. Mas assim, tá todo mundo falando de crise, né? Eu tenho vários seguidores aí que estão se surpreendendo, inclusive em 2007. A gente está saindo, acredito que o mercado de software tem passado por uma
está passando, né, por uma boa fase, né, que muita gente está me falando que o mercado está bom, mas ainda tem muita gente falando de crise, não só no mercado de software, mas também na indústria, serviço, setor varejista também. Então, se esse é o meio crise, ainda, né, investimento, agora é a hora de fazer isso? Sim. Inclusive, eu tenho uma convicção muito forte. Assim. Primeiro, eu entrei nesse ambiente de inovação porque eu acredito na inovação como o elemento de transformação, porque se ele está baseado em agregar valor, ele vai promover desenvolvimento tecnológico, vai trazer as pessoas para um nível diferente de desenvolvimento, né, de conhecimento e tudo mais. E assim, sobre a crise, eu acho que tem gente que sentiu muito forte, tem gente que não sentiu, tem gente que se beneficiou com a crise. E entre esses que se beneficiaram, muitos deles são empresas de software, porque elas têm uma coisa bacana que elas, em muitas situações, ajudam as empresas, as indústrias convencionais, a terem ganhos de eficiência. Então, se as pessoas estão falando em crise, né, e às vezes a crise até, assim, o nome crise é um subterfúgio para fazer aqueles cortes necessários, né? Então, já que está todo mundo falando em crise, agora eu vou aproveitar e vou botar a casa em ordem. Certo. E eu percebi que muitas empresas que eu atendo, foi o momento de elas incorporarem tecnologias que fizeram com que elas ganhassem mais eficiência no processo produtivo. Porque, né, precisava cortar custo, melhorar desempenho, e aí criou uma oportunidade para essas empresas. E outra situação é a seguinte, a partir de 2017 tem-se a expectativa de uma retomada do crescimento. Se você esperar as coisas ficarem boas para daí investir, quando você for investir, você vai junto com um monte de gente. Né? E eu digo o seguinte, quem começar a investir antes vai ficar pronto mais cedo. Então a ideia é assim, começa o quanto antes, porque você vai estar rapidamente pronto e daí você vai aproveitar o oceano azul. Né? Talvez não um oceano azul na sua concepção original, mas vai chegar primeiro, vai beber água mais fresca, né? Que a gente fala. Então eu acredito muito nesse sentido, assim, não espere as coisas ficarem difíceis ou não espere a crise se resolver para daí você investir. Se você tem um produto que de fato você acredita, e eu acho que esse é o grande divisor de águas, assim, você acredita de fato naquilo que você está desenvolvendo, então começa já. Né? Olha que bacana. Isso, e esse que é o meu papel. Por que eu vou para as empresas oferecer recurso público? Porque eu conheço muitos projetos super legais que estão nas empresas, mas é muito comum a gente ir em algumas empresas, principalmente aquelas que já estão consolidadas, né? Assim, já fatura 1 milhão, 2, 5, 20, 50 milhões. Eu não vou fazer captação porque eu tenho recurso no caixa, o sócio tem recurso, eu não quero me endividar. Vai aumentar a despesa financeira. Por que eu vou aumentar a minha despesa financeira se eu tenho recurso próprio? Isso, exatamente. Mas na prática, o que acontece? O recurso que você está destinando para o seu projeto de inovação, você está indisponibilizando para outros investimentos dentro da empresa. Por exemplo, ações de marketing, capacitação da sua equipe. Perfeito. Né? Outras ações que demandam capital de giro. Ou, de repente, seus clientes estão pedindo prazos mais longos e você não tem fôlego, porque você está destinando uma parte do recurso para financiar os seus projetos de inovação. Maravilha. E o governo, ele sabe que tem gente com boas ideias e ele não tem boas ideias. Então, o que ele faz? Eu tenho dinheiro, não tenho boas ideias. Vocês têm boas ideias, eu aceito emprestar o dinheiro para vocês em condições muito melhores. Né? Então, os inovadores têm as melhores taxas do mercado, tem carência, tem prazos longos, tem taxas baixas, porque o governo tem a noção, né, nesse ponto, de entender que o investimento que eles fazem em inovação volta multiplicado N vezes. Então, o foco dos recursos do governo, que o governo disponibiliza com taxas vantajosas para as empresas, que têm, na verdade, uma vida saudável, né, vamos dizer assim, não estejam endividadas, né, e nem em falta com o governo, e que essas empresas gostariam talvez de usar esse recurso para melhorar, na verdade, o seu desenvolvimento, melhorar o mercado, melhorar a competitividade e assim por diante. Exatamente. Eu costumo dizer que esse recurso do governo, que as taxas começam a partir de 7,5% ao ano, né, que para o mercado financeiro é super barato, é quase a taxa da poupança. Nossa, né? Imagina.
é uma espécie de uma contrapartida do governo para as empresas que estão conseguindo ter um desempenho bacana e que estejam adimplentes, né, que estejam com as suas CNDs todas em dia e tal. E porque ela acelera o processo. Né? Então, às vezes, o que acontece? As empresas estão lá desenvolvendo e aí elas assim, mas eu tenho recurso para fazer, mas não no ritmo que ela poderia fazer. Né? Se ela faz uma captação externa, ela poderia acelerar muito esse processo e com a venda do produto ela já faz o pagamento dessa captação. E uma outra situação é a seguinte, tem gente que prefere ter sócio do que ter dívida. Eu digo que essa é uma decisão que ela só serve se você tem dúvidas sobre o seu desempenho. Porque quanto mais você acredita no desempenho da sua empresa, se eu acredito que eu vou ter 30% de rentabilidade ao ano, por que eu vou chamar um sócio para dividir 30%? Eu vou pegar dinheiro do governo e vou pagar 7,5%, 10%, 13%. Né? Fica muito mais barato. Então, isso é uma provocação, né, que eu faço para as empresas. Você acredita muito no seu empreendimento? Então, contrai uma dívida, não traga um sócio. Maravilha. Porque o dinheiro do sócio acaba ficando caro. Ele vem com risco baixo, mas ele fica caro. Né? No começo da nossa conversa, tu falou que para ter inovação precisa passar por um processo de aprendizagem. E que, na verdade, esse processo de aprendizagem não é simplesmente o desenvolvimento de um aplicativo. É o que acontece muito, né, nas startups, ou até mesmo nesse meio empreendedor, né, que a gente está, esse ambiente empreendedor que nós estamos desenvolvendo, não só a partir de Blumenau, mas a partir de Florianópolis, em São Paulo é muito forte, o Google está investindo muito pesado nisso e tal. Microsoft está instalando uma unidade em Florianópolis na última semana de março. E em Minas também tem muito investimento, também muita coisa, muito processo. Muitos projetos tanto Startup Weekend, ou seja, esse ambiente em empreendedorismo, né, que está sendo criado no Brasil, que já está estabelecido no Brasil, eles focam muito a parte de desenvolvimento de aplicativo. Sim. E aí você falou que então inovação, na verdade, é qualquer coisa, qualquer projeto que passa por um processo de aprendizagem, né? Então, o que a gente, né, vem escutando falar é que assim, existe bastante interesse em fazer investidores, existe bastante dinheiro na mesa, vamos dizer assim, mas faltam projetos. E qual é a relação, então, que a gente pode fazer com uma questão de você ter um projeto que ele pode ser inovador e que ele pode se submeter a uma captação de algum recurso público e que talvez não seja só um aplicativo, seja uma plataforma, um desenvolvimento muito maior. Como é que você vê essa relação? Primeiro, eu acho que tem que ser colocado numa situação assim. Eu já fui procurada por algumas pessoas que tinham só uma ideia, né? Pessoas que não eram nem da área de tecnologia, tinham uma ideia de um produto que achavam revolucionária e ouviram essa frase: tem dinheiro, faltam bons projetos e agora eu quero 1 milhão. Né? Então, muita calma nessa hora. Né? Ok, tem muita gente com muito dinheiro, mas você tem que ter, quanto mais cedo você está no seu projeto, menor o poder de negociação que você tem. Então, não vá para a rua com qualquer coisa, né? Faz o MVP do seu projeto, trabalha bem o modelo de negócios, testa. Minha sugestão, segura o máximo possível internamente antes de buscar investidor. E para as empresas que são nascentes, fazer uma captação com terceiros costuma ser complicada pela falta de histórico. Né? Então, assim, posterga ao máximo esse momento. Agora, para as empresas que já estão instaladas, de fato, eu acho que é vantajoso ir em busca dos recursos. E a questão de bons projetos, ele passa por duas coisas. Assim. Tem essa questão que eu destaquei antes, né? Eu tenho que ter aprendizagem no processo se eu quero argumentar que eu sou inovador. Eu não posso dizer que eu comprei supercomputadores top de linha e agora eu sou inovador. Né? Depende do que eu vou trazer de novo, de um novo olhar sobre aquilo que tem para trazer uma solução que antes ninguém tinha pensado. E aí estruturar um bom projeto, ele tem que dizer que eu entendo da viabilidade técnica, que eu conheço o mercado, que eu entendo como que eu vou vender e que eu sei dos custos que estão relativos a esse projeto. Né? Então, tem que ter um cuidado, porque não é simplesmente dizer assim, eu tenho um novo Uber
Sim. E agora, se o Uber deu certo, vem junto comigo, a gente vai ficar milionário, né? Tem que ver o seguinte, o momento do Uber foi um e agora o momento é outro. Talvez um Uber local até faria sentido, mas isso vai depender do estudo de cada situação e da solução que você entrega para cada pessoa. Né? Então, esse que é o grande barato da inovação. Sim. Não tem um caminho, não é uma coisa linear, né? Ele tem saltos. Por isso que a gente não desenvolveu assim, a última empresa global, né? A gente não tem essas coisas prontas, mas talvez daqui uma semana nos passe essa ideia a partir de tantos conhecimentos que a gente vê. E isso apareça por quê? Porque a gente tem um olhar diferente sobre as coisas. Né? Que a grande sacada do inovador é olhar para aquilo que todo mundo vê e enxergar aquilo que os outros ainda não tinham enxergado. Legal. E aí nós falamos antes sobre empresas que estariam aptas, né, a fazer de uma certa forma, que têm projetos, que estão investindo em inovação, são empresas saudáveis, que estão utilizando o seu caixa, né, para fazer investimento, e essas empresas estariam aptas, né, também aptas a buscar esses recursos públicos. Por que a empresa faria isso, sendo que ela já tem dinheiro? É porque ela pode... Tem aquela questão que eu mencionei antes, né? De acelerar o seu processo. Então, eu tenho um projeto bacana e tenho um pouco de recurso, mas eu vou num ritmo um pouco mais lento. Se vem um dinheiro externo, eu dou um gás, né? Adicional. E, além disso, ela pode... É o seguinte, como esse recurso é barato, e isso entrando no caixa dela, ela vai ficar com uma sobra de caixa que ela pode aproveitar tanto oportunidades, inclusive de aplicação financeira, que tem um rendimento maior do que esse custo financeiro. E uma outra situação que eu insisto muito com as empresas, para eles ficarem atentos, é o seguinte: quando a gente tem pouco dinheiro, a gente não tem muita margem de negociação, né? O dinheiro é contadinho e tal. Mas quando você tem bastante dinheiro e você vai fazer uma contratação, a tua posição de negociador, ela se modifica. Então, se antes eu pedia para comprar e pagar em 5 vezes, você tinha um poder com seu fornecedor. Legal. Se você está contratando ele e diz assim, qual é o teu preço para eu pagar à vista? Né? Nós também somos prestadores de serviço, a gente tem noção de qual é o impacto sobre os preços que a gente vai apresentar. Então, eu digo que além de ser um recurso muito barato, você ainda pode potencializar esse ganho nas boas negociações que você tem no seu dia a dia. Muito bacana, muito legal. E aí a gente estava conversando até sobre essa questão de como fazer, né? Você deu sugestões para startups que elas têm que desenvolver, né? O novo empreendedor ele tem que evoluir antes de se submeter a algum recurso, né? Mas as empresas que já estão estabelecidas teriam aí condições de fazer o projeto. Por onde começar? Sim, por onde começar? Primeiro ter a convicção, né, ter a clareza do projeto que você tem para desenvolver. Se de fato você tem um projeto de inovação na sua mão, ou de expansão, ou se você já tem um histórico de inovador. Se você tem um histórico de inovação, tem uma linha do BNDES que chama MPME Inovadora, que aí a empresa pode entrar no site, tem lá as condições de enquadramento, né, o que financia, o que não financia, as informações gerais. Por outro lado, se você tem um projeto de inovação, que você vai começar agora o desenvolvimento, tem uma linha da FINEP que chama InovaCred e tem uma linha também chamada InovaCred Expresso. Então, minha sugestão, né? Se eu me sinto inovador, se eu tenho um histórico, se eu tenho um projeto, eu entraria no site dessas instituições e pesquisaria mais. Aqueles que se sentem confortáveis, têm as informações lá, e podem procurar as instituições nos seus estados e aí buscar informações mais detalhadas sobre como proceder esse encaminhamento de projeto, né? Mas eu tenho visto que muitas empresas, elas veem aquilo tudo lá, mas elas não se sentem confortáveis em desenvolver aqueles projetos. Porque em relação com instituições grandes, né, burocráticas, se sentem um pouco intimidadas. Sim. E aí a Prana, por exemplo, é uma empresa que nasceu exatamente com o objetivo de vir atender essa demanda. Então, eu conheço a empresa que é inovadora, sei que ela tem tudo para captar recurso, mas elas não estão captando. Então, se você
não se sente confortável de fazer por conta própria, tem o meu serviço aqui em Santa Catarina, tem outros, né, dentro do próprio estado e nos outros estados que podem dar esse suporte para as pessoas. Mas eu sempre destaco, né, em todas as conversas que eu tenho com as empresas, a informação está disponível, né, e todo mundo tem a possibilidade de desenvolver esse trabalho. Muito legal. Então a Prana faz a intermediação entre o projeto, né, monta o projeto, escreve, gerencia toda a parte de escrever o projeto e mandar para se submeter, né, ao projeto a busca do recurso público. E depois vocês fazem o quê? Quando a empresa recebe o financiamento? Eu até ia fazer um adendo, assim. Na verdade, se eu for dizer bem sistematicamente o que é o nosso trabalho, né? Primeiro, meu propósito é ver a inovação indo para o mercado, né? Ver essa transformação verdadeira na economia, porque minha inovação é minha paixão desde 2007. Eu mudo o formato, mas estou sempre com inovação. E aí, o que eu me propus no mercado, né? Oferecer como serviço. Então, eu vou para a empresa, faço um diagnóstico, vejo se de fato aquilo que eles estão desenvolvendo caracteriza como inovação, para a gente ter a linha exata para aquela empresa, para aquele perfil, conforme a finalidade, o tamanho da empresa, tudo isso. Nós escrevemos o projeto junto com alguém da empresa, né? Então, eles trazem os elementos técnicos, nós trazemos o olhar de mercado e de instituição financeira para fechar com o que se espera, e sempre com o cuidado seguinte. Tem algumas pegadinhas, digamos, né? Por exemplo, as linhas todas financiam recursos para viagens, mas na prática comprovar a despesa de viagem, tudo isso é bem complexo. Então o nosso trabalho começa com esse olhar de pensar lá na frente, na prestação de contas, que impacto que vai ter, como é que vai ser gerenciar essa informação, para lá na frente você sair com tudo certinho, né? Tem que sair melhor do que entrou, né? Não com problema depois com o governo. Toda a parte de preparação de documentos, elaboração de algumas declarações, algumas coisas nós fazemos, algumas coisas nós damos suporte para as empresas, inclusive em algumas situações com obtenção de licença ambiental, né? No caso das empresas de software, quase sempre é dispensa de licença ambiental. Então, a gente foi criando uma expertise nessa área, né? E a gente acompanha, depois que o recurso entrou na empresa, a gente acompanha os primeiros 6 meses para que eles façam o controle do projeto, tanto em termos de execução física, né, a realização das atividades, quanto do tipo de controle financeiro e a elaboração do relatório de prestação de contas. Muito bacana. Porque a gente sabe que dinheiro tem que ser gasto do jeito certinho para que você tenha toda a tranquilidade, né? E esse é o nosso objetivo, trazer para as empresas segurança e conforto na utilização desses recursos para ir para o mercado com tudo em ordem, né? Muito brilhar legal. depois. Muito legal. Então, o que achou da entrevista? Espero que você tenha gostado. Se gostou, então compartilhe com seus amigos, curta o meu vídeo, curta o meu canal, se inscreva para receber as próximas atualizações e vamos fazer juntos desse o principal canal de conhecimento em venda de software do Brasil. Um abraço e até breve. Tchau. Legal, ficou muito bacana. Gostou? Tomara que